Jesus Cristo é o mestre por excelência, amém? E quando ele falava, era impossível não criar algum impacto na vida daqueles que estavam ouvindo ele. O que impactava, até falei na mensagem anterior, não era a aparência física do Senhor Jesus Cristo, mas o que impactava eram as suas palavras, era o seu sentimento, eram as suas ações. Até falei PSA. Nós todos, seres humanos, devemos fazer um exame de PSA, homens e mulheres. Como vai o nosso pensamento, como vai o nosso sentimento e como vai as nossas atitudes. Como vão? Nós temos que pensar dessa forma. Então, olhando para essa mensagem, para esse tema que nós estamos discorrendo, eu vou tentar fazer por aqui, passar desde o capítulo 5 de Mateus. Humilde de espírito, porque dê aos que choram direto à emoção. E quando ele falou aqui aos mansos, ele foi impactando as pessoas nas suas atitudes. Então veja como tem a relação das bem-aventuranças: coração, emoção e atitude. Por que mansos? Porque eles herdarão a terra. Eu fico imaginando naquela multidão, muitos ao ouvirem essas palavras de Jesus Cristo, eles chegaram mais perto para ficar mais atento. Quando ele falou humildade, choro, mansidão, ele está falando comigo. Eu preciso disso. Eu preciso ter o reino dos céus. Mas como eu vou fazer para alcançar o reino dos céus? Eu tenho que ser humilde. Eu estou chorando. Como é que eu vou encontrar um consolo? Em Deus. Eu preciso ter uma terra, adquirir uma terra, porque os romanos têm se apossado de tudo aquilo que eu tenho. Mas para poder adquirir essa terra, eu preciso ser manso. Então, ao mesmo tempo que nós tivemos ali um grupo de pessoas que falaram, Jesus Cristo está falando comigo, ao mesmo tempo, naquela multidão, muitos ao ouvirem essas palavras de Jesus Cristo, eles devem ter se retirado. É o que acontece hoje no mundo. Quando eles falaram humilde, choro, mansidão, ele pode até estar falando comigo, mas eu não quero ouvir isso. Muitos não querem ser manso, muitos não querem ser humildes, e muitos até choram, mas o choro não é um choro verdadeiro. Então, vocês entenderam o que eu quero colocar nessa noite? Enquanto muitos se aproximavam dele para ouvir, para receber consolo, para entender que a humildade vai levar a receber o reino dos céus, para entender também que o choro vai ser consolado, para entender que a mansidão vai ter a posse da terra, muitos falaram, não quero isso. Então, eu diria para vocês, fica uma pergunta nesse momento, será que existe ainda esses dois grupos de pessoas no mundo? Aqueles que procuram com humildade receber o reino dos céus, e aqueles que sem humildade se afastam do reino dos céus. Quanta gente hoje, nós falamos de Cristo e não querem ouvir falar de Cristo. Nós falamos que a humildade é o pré-requisito para ter a salvação. Humildade gera união em todo e qualquer lugar, né, Sérgio? Lembra aqui do orgulhoso que ficou no meu braço aqui? E a humildade? Ou seja, nós temos aí dois tipos de pessoas, humilde e orgulhoso. Será que eles conseguem andar junto? Amós diz, lá em Amós, que andarão dois juntos se não houver acordo. Dentro de um corpo, a igreja de Cristo, se houver pessoas orgulhosas, soberbas e pessoas humildes, não vão conseguir caminhar junto. Uma hora, estoura. Uma hora não vai dar certo. Mesmo que você distraia a pessoa orgulhosa, você pode até caminhar um pouquinho com ela, mas depois ela vai pisar no seu pé, ela vai te trair. Essa é a verdade que nós encontramos. Então, até coloquei uma frase nessa mensagem, ver se eu consigo passar por aqui. É uma frase muito conhecida, eu fiz essa montagem aqui desses dois elementos, a palha e o ouro. Vocês concordam com essa frase? É uma verdade? O mesmo fogo que queima a palha purifica o ouro. Tem outra frase que diz, a mesma panela quente que amolece a batata, endurece o ovo. Assim é, eu diria para vocês, da mesma forma, simplicidade.
mas a profundidade das palavras de Jesus Cristo atingiram os ouvidos de todos aqueles dois grupos e causaram uma grande reflexão na mente e no coração daquelas pessoas. Enquanto muitos corações eram quebrantados pela palavra de Jesus Cristo, muitos corações eram endurecidos. Você conhece pessoas que têm um coração duro, que não conseguem se quebrantar de maneira alguma para a palavra de Deus? Em contrapartida, nós encontramos pessoas que se derretem ouvindo a palavra de Deus. Isso que acontece. O mesmo fogo que queima a palha purifica o ouro. E nós sabemos que o que Deus pede para nós é que sejamos um vaso na mão dele para ser purificado, que sejamos um ouro bruto para ser purificado, uma pedra bruta para ser purificada, e quanto mais lapidado nós formos, mais preciosos teremos. Então nós vamos para Deus como nós estamos, brutos, enrijecidos, mas ele quebra. Assim como o vaso na mão do oleiro. Ele tem poder de quebrantar. Então eu diria para vocês que enquanto muitos corações eram quebrantados diante daquelas palavras de Jesus Cristo, muitos eram endurecidos. Nossos pensamentos, nossos sentimentos e ações revelam o nosso caráter. Somente Deus sabe quem realmente somos. Conforme dizia o meu sogro, né? O coração é terra que somente Deus passeia. Ninguém tem o poder de conhecer o coração um do outro, só Deus. Nós conhecemos as suas atitudes, mas o coração, somente Deus conhece. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo buscava transmitir as palavras de Jesus Cristo e até viver como ele vivia. Ele falava, sede meus imitadores como eu. Pode completar? Sou de Cristo. Mas o que ele diz também acerca desse assunto, da aproximação que nós causamos nas pessoas que nós falamos do Evangelho, e também do distanciamento que nós causamos das pessoas que rejeitam o Evangelho, ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16, você pode abrir a sua Bíblia comigo? Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16, o apóstolo Paulo diz acerca daqueles que pregam a Cristo. Olha só o que ele diz. Graças, porém, a Deus, versículo 14 de 2 Coríntios capítulo 2. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Amém? Em vitória. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É o que diz a sua Bíblia? Você tem manifestado em todo lugar que você vai a fragrância do conhecimento de Cristo? Essa é a nossa finalidade quando nos convertemos. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Mas para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Ou seja, enquanto nós pregamos a palavra de Deus, nós somos cheiros de vida para aquelas pessoas que se aproximam de Deus. Mas quando nós falamos de Deus para aquelas pessoas que querem distanciamento, que têm o coração endurecido, nós somos cheiro de morte. Somos, de toda forma, o bom perfume de Cristo. Você vai impactar alguém com a sua vida, com as suas palavras, com os seus sentimentos, com as suas ações. E nós olhando para essa bem-aventurança, e nesse terceiro desafio da bem-aventurança, Jesus fala aos seus ouvintes, felizes são os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E eu diria para vocês, eu tenho procurado lutar com relação a esse assunto também. Mas nós não devemos desistir da mansidão. Porque há uma grande recompensa reservada para cada um de nós.
Então, não desista da mansidão. Há uma grande recompensa reservada para você. Amém? Seja manso. Seja humilde de coração. Chore pelo seu pecado. Você vai encontrar o consolo de Deus. Aí, olhando para essa reflexão sobre mansidão, o dicionário diz, tem a definição ali de manso. O dicionário diz que manso, alguns adjetivos, é de índole pacífica, pacato, sereno, tranquilo, domesticado, amansado, não silvestre, cultivado. O termo grego para mansidão inclui o oposto da ira, da irritação, do melindre, que se consome em mágoas e faz a pessoa gemer de amargura. Eu tenho um nome aqui, deve ser alemão, Fritz Heinecker, de 1887 a 1965, editor, pastor e teólogo evangélico alemão. Ele escreveu o seguinte sobre esta bem-aventurança. Ele diz o seguinte: esta afirmação de manso não pode ser confundida com passividade, ingenuidade, inércia ou apatia. Não pense que manso é você ser passivo, é você ser ingênuo ou você ser inerte diante das situações que acontecem. Ele diz o seguinte: não faz parte da mansidão que aceitemos calados a injustiça de outros como se fosse justa. Injustiça continua sendo injustiça. Amém? Ou seja, assim seja. Amém? Assim seja. E diz ainda: por isso, o manso aguarda pelo tempo e pela oportunidade para esclarecer ao outro com objetividade e amizade. Mais precisamente com verdade e lealdade. Isso é o manso. O manso não vai fazer nada de cabeça quente. Ele vai agir na hora certa, no tempo certo e com as palavras certas. Se o outro não aceitar o alerta do manso, o manso não se enche de ira e ódio, e sim de paciência e força para suportar, entregando tudo àquele que julga com justiça. O manso sabe esperar. Você é uma pessoa mansa? Vou até colocar o óculos para ver o rosto de vocês aqui. Você consegue esperar? Você é paciencioso? Você tem um pavio longo ou um pavio curto, ou não tem nem pavio? Como você é diante de uma situação que te afrontam, que te provam, que queiram colocar você no fogo? Você consegue suportar? Você tem essa característica que esse alemão falou aqui? Não aceite calado a injustiça de outros como se fosse justa. O manso aguarda pelo tempo e pela oportunidade para esclarecer ao outro com objetividade e amizade. Ou seja, você vai esperar o tempo certo. Aquela pessoa falou porque estava com a cabeça quente. Mas se você também tiver com a cabeça quente, o que vai dar? Vias de fato. Vai entrar no braço. Mas o manso não, ele espera até o momento em que ele vai falar o que de fato deve ser. Não te deixe vencer do mal, diz a Bíblia, mas vence o mal com o bem. No Antigo Testamento, a Bíblia registra algo sobre uma pessoa mansa. Lá em Números, capítulo 12, versículo 3, você vai encontrar aqui nesse texto uma verdade acerca desse homem. Diz o texto aqui: ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, versículo 3. Números 12, 3. Diz aqui que Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Mas ele era manso mesmo? Ele ficou inerte quando recebeu a ordem de Deus para tirar o povo do Egito? Pela mansidão dele? Não. Ele liderou o povo. Mas antes de liderar o povo, ele tinha uma característica de manso. Quando ele viu uma injustiça de um hebreu sendo maltratado, o que ele fez? Ele olhou aquela injustiça cometida pelo egípcio e
e falou, não, ele está sendo maltratado, o que ele fez? Ele cometeu ali um crime premeditado com ocultação de cadáver. Segundo a justiça, foi isso que ele fez. Crime premeditado com ocultação de cadáver. Ele viu aquela injustiça, foi lá e matou o outro e enterrou na areia. Ocultou o cadáver. Aí ele estava caminhando, diz lá em Êxodo que daqui a pouco ele viu, um grupo viu ele falou, quero libertar o povo, quero agir. Aí alguém falou, olha, você matou alguém lá atrás. Aí ele falou, poxa, já descobriram o meu crime, então eu vou fugir. Fugiu. Mas era um homem manso. A Bíblia fala, um homem muito manso. Nós temos que aprender, irmãos, que mansidão não é ficar inerte diante das injustiças. É saber esperar em Deus e saber agir sob a ordem de Deus. Muitas vezes, preste atenção, muitas vezes você chega a ser confrontado por alguém e você acha que aquela pessoa está com a razão em dizer que você não faz isso, você não serve para aquilo. E fala muitas vezes com forma dura, olha, você não serve, você vai agir, eu acredito em você. Agora, quando você tem a palavra de Deus e sabe que você está agindo corretamente, você não vai ficar inerte naquilo que estão falando acerca de você. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Fale a verdade. Mais manso que Moisés, quem foi? Alguém pode falar aí com uma palavra? Jesus. Jesus Cristo, ele reivindica para ele isso. Ele diz lá em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Então, como eu falei na mensagem anterior de domingo, pela manhã e à noite, o nosso alvo, a nossa meta não é ser manso como o pastor Faustino é, não é ser manso como o irmão Sérgio é, ou como a irmã Kátia. Não é o alvo nosso, não é as pessoas que estão à nossa volta. O nosso alvo é Jesus Cristo. Porque quando você mira para o homem, você está fadado ao fracasso, porque aquele homem é pecador também. Eu sou pecador. Eu posso falhar. Agora, se eu olho para Cristo, quanto mais nós estivermos olhando para Cristo, mais humildes seremos, mais mansos seremos. Ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Você não está tendo descanso para a vossa alma, é porque você não tem aprendido de Cristo. Sabe o que acontece? A grande verdade que nós queremos os milagres de Cristo. Mas o seu sofrimento não. Queremos ser igual a Ele nos milagres, no poder, no andar sobre as águas. Mas quando vem a dificuldade, nós não queremos ser igual a Ele. A mansidão e a humildade de Jesus conquistaram e vem conquistando povos e nações. É por isso que os governos comunistas não querem que preguem a palavra. Eles querem, ter o povo ali na rédea. Olha comigo o que o apóstolo Pedro, depois de transformado pelo Espírito Santo, escreveu lá em 1 Pedro capítulo 2, 1 de Pedro 2, 21 e 23. Pedro foi uma pessoa mansa. O que vocês acham? Não. Antes de transformado, ele era impulsivo. Ele era a pessoa que tentou cortar a orelha de um soldado romano que iria prender Jesus Cristo. Se ele fosse espadachim, ele cortaria o pescoço do cara. Mas como ele não é espadachim, ele cortou só a orelha. E Cristo foi lá e colocou de volta. Ele era pescador, né? Mas o que ele falou depois de transformado? Porque ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É o que diz a Bíblia. Lá em 1 Pedro capítulo 2, 21 a 23, ele diz, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, ou os passos de Jesus, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava,
mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, Jesus Cristo, quando era ameaçado, quando era ultrajado, ele não revidava com ultraje, com ameaça. Mas ele entregava aquele que julga retamente, a Deus. Entregue suas injustiças a Deus. Fale a verdade. Se a pessoa não quis ouvir a sua verdade, deixa que Deus trate aquela pessoa. Nós queremos possuir uma terra, amém? Eu estava falando um pouco antes com a Anitta sobre essa questão da terra prometida. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele tirou o povo do Egito para possuir a terra prometida. E todo aquele povo rebelde, que murmuravam, que blasfemavam, que fazia algo contra Deus, durante o período que eles estavam caminhando, Ele eliminava aquelas pessoas, matava aquelas pessoas. E quando eles chegaram na terra prometida, quando havia algum problema também de impureza naquele povo, Deus matava, Deus eliminava. Porque na terra prometida não poderia ter injustiça. E agora na graça? Será que Deus tem nos matado diante das injustiças que acontecem? Sabe por quê Deus não nos mata agora? Porque nós não alcançamos ainda a terra prometida. Nós estamos caminhando para a terra prometida. Nós estamos no período da graça. Mas quando chegar lá, olha comigo o que diz Apocalipse. Quando chegar naquele dia de possuir a terra prometida, Deus ele vai dizer lá em Apocalipse 21, versículo 8. Olha só como é diferente o período da graça com o período da lei. Na lei, Deus eliminava o povo rebelde na hora. É isso que diz a Bíblia. Até os filhos que desobedeciam os pais, quando eles desobedeciam os pais, a lei diz que você deveria levar o filho para o sacerdote e colocar na frente do sacerdote e falar: esse filho aqui é desobediente, rebelde. Aí o sacerdote pegava o filho desobediente, levava ali na praça e matava aquele filho apedrejado. Aqueles jovens que blasfemaram contra o profeta Eliseu e xingaram ele de calvo, queriam eliminar ele. Aí o profeta Eliseu orou e Deus mandou 2 ursos que decepou, que matou todos aqueles ali, naquele momento, período da lei. Mas quando chegamos aqui para a graça, Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos, amém? Temos a oportunidade, mas quando chegar no dia final, no juízo, a hora que você for entrar na terra prometida, conforme diz o Apocalipse 21, olha só quem vai ficar de fora. Versículo 8 de Apocalipse 21. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, na terra prometida não vai entrar. Porque está falando aqui no capítulo 21 sobre o novo céu e a nova terra. Imagine se entrássemos hoje nessa terra prometida, onde tem hoje muito fofoqueiro, muito mentiroso, muito ladrão. Deus está dando a oportunidade de nos arrepender aqui, nessa terra, nesse período da graça. Porque quando chegar naquele dia, vão entrar essas pessoas? Não vão entrar. Então, quando Pedro fala ali, julga retamente, entregue a Deus. Ser manso é saber ter o controle sobre as nossas forças e emoções, o que não é fácil, não é fácil. É não ficar amargurado diante de uma afronta. Bem-aventurados os que são capazes de suportar sem amargura e sempre de modo amigável as cargas pesadas que lhes sejam impostas. A amargura, a grande verdade que nós... Por que ela é tão verdadeira? Porque você fica tão ressentido com aquilo que fizeram com você, pisaram no seu pé, tiraram você do ministério, fizeram algo com você, falaram mal de você. Eu desejo que, sabe, caiam os dentes daquela pessoa, que ela seja... Sabe? Mas aí você está tão ressentida que você está tomando um veneno
do ressentimento, esperando que outra pessoa passe mal. Não é isso. A pessoa mansa não guarda amargura dentro do seu coração. O autor de Hebreus vai dizer lá, tende paz, né? Busque a paz. Não permita que nenhuma raiz de amargura brotando no seu coração contamine as pessoas, porque isso, irmãos, eu tenho visto isso muito nas igrejas hoje. Raiz de amargura. Não, eu não estou contente com o pastor, não estou contente com a mulher do pastor, não estou contente com o ministro de louvor, não estou contente. Aí você começa a ter a sua raiz de amargura e você vai falando com outra pessoa que também não está contente, e você vai contaminando outras pessoas também. Daqui a pouco está uma multidão contaminada dentro da igreja de Cristo, porque você estava contaminado. Agora, quando você ora por aquela pessoa que está à frente do trabalho, seja qual for, e pede para que Deus capacite aquela pessoa, porque ela está à frente. Muitas vezes a pessoa está à frente e está sendo capacitada por Deus, e Deus está moldando aquela pessoa para ser líder. Ela está no processo ainda. Nós vamos estar no processo, eu estou no processo de pastorado a vida inteira. Nunca vou acertar 100%. Nunca vou ser unanimidade, jamais. Nem Cristo foi unanimidade. Se você deseja ser unânime, você já está querendo algo mais que Cristo. Ele não foi unânime. Mas nós devemos pensar assim, eu não vou guardar ressentimento. Isso não me pertence. Não devo guardar ressentimento. Porque o ressentimento causa amargura, e a amargura leva você a ter úlcera nervosa, gastrite, que mais câncer. Tudo isso acontece. Então, para essa mensagem, irmãos, dessa noite, tem mais uma projeção lá. Aí. Ele fala que eu coloquei outra imagem agora, diferente daquela anterior. Ali apareceu uma criança assoprando ali aquele... Aqui coloquei Jesus Cristo falando, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. De que terra que ele estava falando? Se nós formos analisar bem, as pessoas para as quais Jesus falava estavam sedentas por vingança, diante da opressão religiosa, política, social e econômica. E desejavam possuir terras ou se verem livres das cargas tributárias que os romanos colocavam sobre eles. Diante disso, Jesus falou, sejam mansos e vocês vão herdar a terra. Imagine como não soa no ouvido deles. Eu vou ser manso, então vou conseguir a terra que os romanos têm me tirado, têm colocado cargas de impostos. Mas eu diria para vocês que somente tomarão posse desta promessa aqueles que reconhecem que a agressividade, a guerra, a força não terão herança por parte de Deus. Sabe quem reconheceu isso antes de Jesus Cristo proferir essas palavras? Um homem de guerra. Quem? Davi. Olha o que diz o Salmo 37. Salmo 37, versículo 1 a 8. Salmo 37, versículo 1 a 8. Um homem de guerra, falando de mansidão. Ele falou o seguinte, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixe a ira, versículo 8, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isto acabará mal. E mais à frente, versículo 9, olha o que ele diz. Porque os malfeitores serão, o quê? Exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém?
E no Salmo 37, 11, mais à frente um pouquinho, ele diz lá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Davi, um homem de guerra, falando de mansidão. A aplicação que eu faço nesse texto aqui é que quando possuímos qualquer coisa de forma ilícita ou por força, jamais conseguiremos descansar tranquilos. Ele coloca ali, na abundância, deleitarão na abundância de paz. Você consegue dormir tranquilo tendo adquirido algo de forma ilícita ou à força? Pense naqueles que conquistaram grandes riquezas de forma ilícita e hoje estão deixando uma herança maldita para os seus filhos e netos. Estão hoje presos por terem feito o mal, por terem sido pegos no mal. Eu digo para vocês, como é gostoso quando você conquista algo honestamente, com o suor do teu trabalho. Você foi lá e trabalhou e conquistou, e Deus te deu aquilo. Você lutou e conseguiu. Agora, quando você rouba, como hoje nós temos visto muito, até mesmo nos púlpitos da igreja, dá nojo de ver, irmãos. Pessoas mercadejando a palavra de Deus. Eu me arrepio quando vejo esse tipo de coisa, porque eu estou aqui na frente, e toda vez que eu falo de alguma coisa de oferta, eu fico receoso de não estar falando algo além daquilo que a Bíblia pede para que eu fale. Porque a igreja do Senhor ela é mantida pela fidelidade dos fiéis. Eu não faço leilão aqui na igreja. E muitos fazem leilão. E muitos estão aí se enriquecendo. Começam como servo no púlpito da igreja e terminam como celebridade. Com helicóptero, com segurança. Mas isso não é o que Deus pede para nós. Então, olhando para essa reflexão aqui, vale a pena ser honesto, agir com honestidade. E concluindo essa reflexão, indo para o final, a terra que Jesus Cristo promete como herança, não será essa daqui. Sabe por quê? Essa terra aqui, ela passará de mão em mão até que Ele venha. Já parou para pensar? Tudo que vocês têm hoje, Walter, daqui 100, 200 anos, vai estar com você? Não. Se Cristo não voltar daqui 200 anos, vai estar contigo esse lindo apartamento que você tem ali do lado do parque, ali do lado do mercado, ali do trem, Kátia? Vai estar contigo daqui 100 anos? Vai ter outra pessoa que vai possuir essa sua terra. Onde eu moro hoje, vai ter outra pessoa que vai possuir também o que eu tenho ali. Então, a terra hoje, ela vai passar de mão em mão até que Ele venha. Essa é a verdade. Certo, Jorge? Tudo isso que nós temos hoje vai passar de mão em mão até que Ele venha. Mas a terra que Ele promete, irmãos, antes da terra que Ele promete, o que acontecerá com essa terra? 2 Pedro 3, 8 a 12. Muitos não creem nessa palavra que está na Bíblia e bem clara, com todas as versões, com todas as traduções. Muitos não creem nessa palavra que Pedro falou. Está registrado em 2 Pedro capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 8. O que acontecerá com essa terra? Diz ali o versículo 8 de 2 Pedro. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus... Aí começa... Os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra, essa terra que habitamos, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Se você faz um sobrado, um prédio, uma casa, vai ser atingido também, diz a Bíblia. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. É isso que a Bíblia fala.
Como vamos viver? Em santo procedimento e piedade. E versículo 12: esperando e apressando a vinda do Senhor Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Isso que vai acontecer com essa terra. Nós devemos esperar, pacientemente esperar e apressar a volta de Cristo. Como podemos apressar a volta de Cristo? Como podemos apressar a vinda do Senhor? Propagando a mensagem do Senhor. Quanto mais pessoas nós alcançarmos com essa palavra, mais pessoas vão se render a Cristo e virá o fim. Mas também tem aqueles que, com o coração endurecido, conforme Cristo falava, diz a Bíblia que muitos se apostatarão da fé, por dar ouvidos a espíritos enganadores. É isso que diz a Bíblia? Enquanto muitos se quebrantam o coração, muitos endurecem o coração, apostatarão da fé. Eu não vou acreditar nisso. Vale a pena acreditar. Você acredita? Olha só o que diz o versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia. Nós não somos deste mundo. Nós temos que ser bons mordomos com aquilo que Deus nos coloca. Nossa casa, o carro que Deus coloca na nossa mão, os filhos, ser bons mordomos. Mas um dia eles passarão. O que vai nos restar é esse aqui que está no versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. A terra por herança que Jesus promete está registrada em Apocalipse. Nós lemos há pouco, vamos voltar lá de novo. Essa é a terra que ele promete como herança para sempre. Ninguém vai tirar essa matrícula atualizada, já foi registrada no cartório do céu. Você já tem lá autenticada pelo sangue de Cristo. Você já tem posse. Mas tem que viver em santo procedimento. E olha só o que diz Apocalipse capítulo 21. Versículo 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Como você tem esperado essa herança de Deus? Em mansidão? Ou agitado? Agitado. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa terra que Cristo promete. E por fim, acredite nessa esperança, nessa herança de Cristo. Anuncie e viva essa promessa. Humildade de espírito, perdão e consolo de Deus diante do reconhecimento do nosso pecado, mansidão para esperar, e através da cruz de Cristo, nos apontando o caminho, nós receberemos essa herança prometida, a terra prometida. Você acredita nisso? Você espera isso?